E aí, identifiquei esse erro, qual é o prazo para pedir essa revisão, né? Pronto. Veja, você pode identificar esse erro a priori, né? Você procura um profissional para fazer esse planejamento. Antes de se aposentar, você vai lá e procura um profissional para ele lhe orientar. É o melhor dos mundos, porque o direito à aposentadoria ainda não foi exercido e você pode exercê-lo independentemente do tempo. Pedir a sua aposentadoria. Eu tenho direito a me aposentar desde 1990, mas estamos em 2023 e eu não fui ainda. Posso ir amanhã? Pode. Não tem prazo, porque você vai exercer o seu direito. É um direito subjetivo de ir lá. Eu já me aposentei. Aí o prazo começa a contar da revisão, que é um prazo de 10 anos a partir do recebimento do primeiro pagamento. Então, recebi o primeiro pagamento em janeiro de 2020, eu tenho até janeiro de 2030 para poder entrar com a revisão. Então, qual é o melhor dos mundos? Se planejar antes de se aposentar, procurar um profissional. Em se aposentando, lembrar que você tem 10 anos para poder ir até um profissional para ele verificar se sua aposentadoria está correta. E em identificando que há uma revisão a ser feita, você só consegue recuperar as perdas financeiras dos últimos 5 anos. Veja, Camila, você tem 10 anos para procurar a justiça, mas só vai conseguir ganhar os últimos 5 anos do dia que você pediu a revisão. E já que tocou nessa questão de planejamento, quais são essas vantagens, né, do planejamento previdenciário, tanto para quem ainda não se aposentou, como para quem já se aposentou? O planejamento é para quem não se aposentou. Para quem já se aposentou, é a revisão. O planejamento para quem não se aposentou, ele tem a vantagem de conseguir lhe esclarecer quais são as suas opções para a escolha do melhor benefício ou do maior benefício a que você tenha direito. É o planejamento que vai colocar todas as cartas na mesa para que você tenha a melhor tomada de decisão de acordo com o seu perfil. Não, estou precisando de dinheiro agora, quero me aposentar agora. Não estou precisando, vou investir mais um pouquinho na Previdência para poder aumentar o meu salário. Não, daqui a 2 anos eu consigo me aposentar se eu fizer tal coisa. Mas se eu não fizer tal coisa, daqui a 5 anos. E você vai vendo os vários cenários possíveis para a sua futura aposentadoria. Esse é o planejamento. O benefício é que você vai tomar uma decisão consciente. Já quando você se aposenta, você tem a revisão e o benefício é conseguir extrair daquela revisão o melhor direito que você tinha no dia em que você se aposentou. Porque pode ser que você esteja aposentado, mas não com o melhor direito a que você tem direito. Então a revisão vai possibilitar que você realmente consiga o melhor dos mundos naquela data e naquelas condições que você pediu a sua aposentadoria. Agora a gente está falando desses erros que eles podem ser para mais ou para menos. Quando esse erro acontece de ser um cálculo a mais do que deveria ser de direito, como é que se procede nessa situação? Pronto, veja, teoricamente, o INSS também tem direito a revisar os benefícios concedidos erroneamente. Mas qual o prazo? O prazo que ele tem é o mesmo que você tem, de 10 anos. Então, se você chegou lá, numa revisão, e identificou que você está recebendo a mais do que deveria, você pode não pedir essa revisão para menos. O INSS pode pedir essa revisão? De poder, pode. Eu só nunca vi. Eu já vi, sim, o INSS revisar benefícios que foram concedidos através de fraude. Ele identifica uma fraude coletiva, né, normalmente, vários benefícios com o mesmo padrão, pessoas usando identidade falsa e tal. Pronto, aí ele revisa para cancelar. Mas aí é crime, inclusive esse não tem prazo. Ele pode cancelar sempre. Os outros benefícios, que são concedidos de boa fé, por erro da administração, têm o prazo de 10 anos para serem revistos. E essa questão da revisão da vida toda, ela impactou, fez aumentar esse número de erros cometidos pelo INSS? A revisão da vida toda, ela visa utilizar todos os salários da sua vida no cálculo da aposentadoria. Ela tem muitas revisões, veja, não são muitos os beneficiados do INSS com essa revisão, tanto que o impacto para o INSS ele é pequeno, se você comparar a outras revisões que existiram. Mas as pessoas que têm direito, normalmente tem um ganho substancial nessa revisão. Por quê? Porque são pessoas antigas que tiveram os melhores salários da sua vida antes do Plano Real, na década de 80, na década de 90. Então, com a possibilidade da revisão da vida toda,
vários benefícios puderam ser revistos, já que antes era proibido utilizar os salários antes de julho de 94 e agora é permitido. Uhum. Mas eu digo se isso pode aumentar a questão de erros de cálculo ou não? Não, o cálculo já estava feito, né? O benefício já tinha sido concedido, só que ele tinha sido feito com uma forma de cálculo diferente da que a revisão da vida toda permitiu. Uhum. Então, assim, tecnicamente é um erro de cálculo, porque foi aprovado agora, mas na época em que ele foi feito, o INSS agiu conforme estava na lei. Uhum. Somente agora, em dezembro do ano passado, é que o STF decidiu que existe uma opção por utilizar a forma de cálculo que estava na lei ou a forma de cálculo da vida toda. Tanto é verdade que aquelas pessoas que tiverem prejuízo com a forma de cálculo da vida toda não serão prejudicadas. Eles não terão benefícios revisados, porque se trata de uma opção. Uhum. Você poderá optar pela forma mais vantajosa para você. Então, por isso que todos precisam fazer o cálculo da revisão da vida toda para, aumentando o valor do seu benefício, ingressar com pedido de revisão. Só a gente já encerrando aqui, essa questão de ser tudo digital, na hora de preencher pelo INSS no aplicativo ou no site, ao que o trabalhador deve estar atento e qual a importância de estar acompanhado, né, por um advogado especializado na área. Como a gente não tem maturidade digital, muitas pessoas não conseguem compreender as consequências das opções que tem ali, né? Então, você pode pedir precipitadamente uma aposentadoria e não ser aquela a melhor aposentadoria. Por isso que é preciso você se assessorar antes, tá certo? E, de preferência, pedir a uma pessoa que tenha mais intimidade com aquela situação para poder lhe orientar nessa parte tecnológica. E veja, Camila, a gente não está falando só de INSS, não. A gente está falando de acesso a todos os portais hoje do governo, tá certo? Hoje, com a senha, você acessa a parte de saúde, você acessa a parte da Receita Federal, você acessa a parte do INSS. Então, é preciso tomar cuidado com os serviços que são solicitados para que você não solicite nenhum serviço errado ou que você não solicite um serviço indesejado. Por isso, a assessoria de um profissional e de uma pessoa que possa estar ao seu lado fazendo para você é muito importante. Só para pontuar essas questões, tipos de aposentadoria, só para deixar bem claro para quem está assistindo a gente. Pronto, é porque você tem aposentadoria por idade, você tem as aposentadorias com as diversas regras de transição, você tem aposentadoria por invalidez, você tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, você tem a aposentadoria especial, Então você tem auxílio doença, você tem auxílio acidente, você tem auxílio reclusão, tudo isso são benefícios que estão lá no leque de opção. Por exemplo, você está lá para poder se aposentar, doido para se aposentar e clica em aposentadoria por invalidez. Você não está inválido, você viu só o nome aposentadoria e clicou. Aí vai marcar uma perícia para você e você não vai receber o seu dinheiro que você estava contando em receber no mês que vem. Certo? Por isso que é importante analisar qual o benefício correto você vai pedir. Pronto. Está aberto para as suas considerações finais. Agradeço muito a sua presença aqui. Nenhuma. Eu sempre há dúvidas para poder a gente tirar. É um tema muito pouco difundido. A gente carece de educação previdenciária, né? Você perguntar aos jovens o que é INSS, né? Como é que faz? Acho que a grande maioria nem sabe. Sabe que é algo do governo, sabe que paga aposentadoria, mas acha que não vai precisar daquilo. Então, assim, é sempre importante a gente estar trazendo as dúvidas, ainda que repetidas, para que a gente possa, de formiguinha em formiguinha, ir trazendo educação previdenciária para todo mundo, para que as pessoas possam entender a importância desse órgão e desse instituto. Veja, nós estamos falando de um instituto, Camila, que existe no mundo todo. E é um instituto que previne os riscos de se viver, riscos sociais. Todo mundo vai envelhecer um dia e todo mundo merece o seu descanso, de forma digna. Então, aqueles que acham que não vão precisar, cuidado, porque os fatos que nós acompanhamos durante a vida lá no nosso escritório são surpreendentes, de pessoas que eram muito abastadas e que no final se socorreram no INSS. Há pessoas que juraram que nunca precisariam e hoje vivem do INSS, e também pessoas que achavam que precisavam e conseguiram realmente não depender do INSS. Mas eu lhe garanto, essa é uma grande minoria. Muito obrigada, Ed.
Mais uma vez, obrigada para quem acompanhou a gente até aqui. E continue acompanhando o Bahia Notícias no site, bahianoticias.com.br e as nossas redes sociais para ficar bem informado sobre tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Até a próxima.